Olá! Começa agora mais um programa OAB em Debate, uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Um programa de entrevistas que traz para você as ações desenvolvidas pelas mais de 100 comissões da OAB-MS. Nessa edição, nós vamos entrevistar os presidentes das comissões da Advocacia Trabalhista e Criminal. E eu recebo hoje aqui, já no estúdio com a gente, o presidente da Comissão da Advocacia Criminal, Dr. Lucas. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, Silvia. Eu agradeço o programa OAB em Debate, um excelente programa a toda a sociedade. Doutor, já quero saudá-lo aqui, né? Afinal de contas, esse mês se celebra o Dia da Advocacia Criminal, né? Sim, no dia 2 de dezembro é o Dia da Advocacia Criminal. E nós, da Comissão da Advocacia Criminal, no último dia 1º, juntamente com a OAB Mato Grosso do Sul, nós realizamos um café da manhã em comemoração, em alusão ao Dia da Advocacia Criminal. Em agradecimento também aos colegas que atuam, né, de frente na advocacia criminal. É uma advocacia que a gente tem, a gente diz que é uma advocacia de frente, de embate, combativa, né, disputando ali direitos e garantias do cidadão, liberdade, né, a esperança da família. Então é uma data comemorativa que nós agradecemos toda a advocacia criminal do Mato Grosso do Sul pela atuação e honradez à profissão. Doutor, a advocacia criminal, assim, dentre como outras áreas, né, do direito, faz parte do nosso dia a dia. Seja no ponto de vista positivo ou negativo. Negativo porque a gente sabe que o índice de criminalidade está muito alto no nosso país, né? Mas você lida diretamente com as pessoas, com a vida das pessoas, com a liberdade das pessoas. Sim. Por isso que eu disse, a advocacia criminal, às vezes, não é só a liberdade do cliente que está em suas mãos, é a esperança de toda uma família. É de uma mãe que está chorando por um filho que está preso, às vezes inocente, ou às vezes a mídia execra aquele cidadão e a família toda vai junto para o ralo, para o esgoto da denúncia, da mídia, da população. Então ali, a advocacia criminal, o criminalista, ele está lidando com a esperança mais da família do que o próprio cidadão que está recluso ali, preso, com sua liberdade restrita. E é algo que nós da advocacia atuamos diariamente, é justamente combater esses excessos. O Estado, às vezes, juntamente com a mídia, é uma força descomunal com o colega, com o criminalista, que muitas vezes está sozinho lutando com a sua arma ali, contra o Estado, contra a mídia, contra toda uma sociedade. A mídia, a gente sabe o poder, né, que a mídia tem na casa das pessoas, né, e muitas vezes não se dá o direito à ampla defesa, ao contraditório, já se é condenado pela própria mídia. E isso tem que ter muito cuidado, né, doutor? Porque a gente está tratando ali de pessoas, né, de vida, de famílias, né? E penso que ser advogado da área criminal é algo que exige, assim, um trabalho psicológico muito grande, porque vocês precisam estar preparados para apoiar aquela família naquele momento, não só do ponto de vista jurídico, mas muitas vezes psicológico também. Psicológico, isso. A mídia, toda a parte da comunicação tem uma extrema importância no processo, na sociedade, né? A gente até parabeniza a comunicação, a mídia, a informação, é de extrema necessidade. Mas muitas das vezes é aquilo que você disse, Silvia, dá um espaço maior, uma visibilidade maior àquela denúncia, àquele fato, aí o advogado tem 15 segundos, 10 segundos para rebater tudo aquilo, né? Não tem a mesma igualdade perante a sociedade em termos de ir à mídia, a sociedade, expor o que o colega advogado, o que o advogado acha daquele caso, daquele fato. Isso torna mais difícil a defesa, torna mais difícil a atuação, principalmente justamente por isso, pela família que está cobrando, a família que está sofrendo. A gente sabe que do outro lado tem a família da vítima, muitas das vezes tem a vítima, que
está sendo exposta também no caso, a gente sabe lidar com isso. E a questão psicológica, é isso. A mãe que está chorando, a mãe que está te ligando, está mandando mensagem, esperando, né, fielmente no advogado, ela coloca todas as expectativas no advogado, a liberdade, a injustiça que seu familiar sofre. Doutor, entrando especificamente nas ações desenvolvidas pela comissão. Eu já vi que a sua comissão é uma comissão grande, Isso. dê uma olhadinha lá no site da OAB, tem muitos membros, né? Sim. Eu queria que você explicasse para nós qual que é o trabalho da comissão, qual que é a estrutura hoje da sua diretoria. Tá. Hoje a Comissão da Advocacia Criminal, de fato, é uma das maiores da OAB. Nos grupos de redes sociais da comissão, nós temos 220 inscritos, né, e no site da OAB, 80 ou 90 inscritos. Hoje é uma diretoria composta por duas mulheres, tem o vice-presidente Dr. Douglas, a secretária-geral, que é a Bianca Rezende, secretária-geral adjunta, que é Rayane Passos, de Dourados. E a gente visa ali com a diretoria, com a comissão, é uma advocacia colaborativa. Por quê? Nessa pandemia, migraram muitos novos advogados para a área criminal, porque é uma área de fácil, são atos muito rápidos, audiência de custódia, flagrante. Então a questão de remuneração, de honorários, é uma questão mais rápida, mais célere, para o colega receber os seus honorários, de uma atuação muito mais rápida. Então, os colegas migraram, né? E nossa advocacia, a nossa comissão, visa uma advocacia colaborativa, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, justamente porque os novos colegas não têm a experiência quanto aqueles mais experientes, com mais tempo de atuação profissional. E hoje o nosso trabalho é integrativo, né? Ajudar aquele colega que chegou, ajudar aquele colega que tem uma dúvida na área, tem uma dúvida de atuação, nós estamos ali para recepcioná-lo da melhor maneira e ensiná-lo da melhor maneira, né, entre os pares ali da comissão. Isso que você falou, doutor, de uma advocacia colaborativa, é extremamente importante, porque nós sabemos o quanto é difícil a carreira, iniciar a carreira, né? Não só na advocacia, mas em qualquer outra profissão. Então é importante que você tenha alguém para te dar a mão, para te orientar, e eu percebo isso dentro da OAB. E as comissões têm esse papel também, né? Sim. De estender a mão, de dar a oportunidade de você estar ali naquele ambiente, aprendendo, né? Trocando experiências. É um dos papéis das comissões também, né? Doutor, e vocês tiveram uma conquista importante esse ano, que é a nomenclatura, a mudança da nomenclatura da comissão, e ela passa a ser agora permanente. Permanente, isso. Foi uma das conquistas que, com o apoio da diretoria da OAB e a comissão, a nossa diretoria da comissão, pensando nos números, né, pensando em valorizar a advogada criminalista, né, a mulher advogada. Hoje nossa comissão tem um maior número de mulheres. Então, pensando em prestigiar, pensando na figura feminina, nós fizemos o requerimento à OAB, à direção da OAB, que prontamente levou o nosso projeto ao Conselho Seccional e ali foi aprovado por unanimidade a mudança, né, justamente na valorização da advocacia feminina, pensando nesse prestígio. Não, e a comissão ela tem um caráter das matérias muito importantes, né? Sim. Então, assim, tê-la como uma comissão permanente é uma conquista muito grande, porque há uma demanda muito grande também para que isso se movimente, né, doutor? Isso, são demandas diárias, né? A advocacia criminal, ela não se esvai no tempo, pelo contrário, todos os dias tem demandas da área criminal, da advocacia criminal, e torná-la permanente é uma conquista de toda a classe, justamente porque são assuntos corriqueiros, diários, né? São abusos às prerrogativas, é o colega que não consegue ter acesso a inquérito policial, não consegue ter acesso ao seu próprio cliente que está recluso, muitas vezes ele chega a um estabelecimento prisional, não deixam atender o cliente, então são demandas diárias que dependem de uma
de uma comissão que esteja ali permanentemente para ouvi-lo e para discutir esses assuntos. Doutor, e quando você fala dessa questão de presídios, né, nós temos acompanhado aí, muito recorrentemente, jovens advogados caindo em algumas situações porque quer ajudar o cliente, faz um favor, acaba levando algo que não é para levar. É importante que se tenha cuidado, né? Total. Foi um dos primeiros atos da nossa comissão nessa gestão 2022, 2024. No primeiro ano nós tivemos com projetos lives e instruções aos colegas novos, porque a gente estava vendo que estavam tendo uma crescente muito alta de novos advogados na advocacia criminal, e foi um dos atos que nós tivemos de expor à sociedade, expor ao colega o risco que é de se levar um pertence, levar produtos de higiene ao cliente. Isso é papel da família fazer. O advogado está ali com o papel de defender, de fazer a melhor técnica jurídica, de atender, de conversar, de ouvir o cliente, mas essa questão das diligências de entrega de pertences, a gente orienta o colega que ele, se o fizer, ele faça a compra dos pertences. Ele pede o valor para a família, vai lá, compra uma pasta de dente, um papel higiênico, um short, um chinelo, e ele leva, porque ele terá a segurança que ali não terá nenhum material. Porque muitas das vezes, Silvia, não é nem a família e nem o preso que está fazendo isso, expondo o advogado a esse risco. Muitas das vezes um sistema carcerário aí, um crime organizado, que pegam colegas novos, pegam inclusive a família do outro preso, e insere ali um material ilícito e coloca ele em risco, ali na abordagem, na entrada na revista pessoal. Então, assim, a comissão teve esse papel e a gente tem corriqueiramente informando, a OAB informou, noticiou isso, nos maiores sites de notícias do Estado, para os colegas terem cuidado com isso. E, assim, diminuiu bastante. Depois desses programas de informação da OAB, da mídia, da sociedade toda, da comissão, diminuiu bastante esses riscos com os colegas, porque hoje eles estão mais informados, mais cientes dos riscos. Doutor, e quando acontece uma situação dessa, o que a comissão faz para auxiliar esse jovem advogado? Geralmente, logo que acontece o flagrante, o estabelecimento penal ele comunica a OAB e comunica os demais órgãos da jurisdição. Mas a OAB prontamente que recebe a informação, ele comunica a diretora de prerrogativas, a doutora Silmara, e comunica a nossa comissão. E nós vamos lá dar todo o suporte ao colega, do começo ao fim, tentando demonstrar. Muitas vezes eu já cheguei em situação de flagrante que o colega está em desespero. Eu estava na fila para entrar para atender um outro cliente, uma senhora de idade me pediu, pelo amor de Deus, que ela tinha um compromisso para deixar o pertence ao filho dela, e eu fiz uma gentileza, não ganhei nem honorários para isso, acreditando na boa-fé daquela senhora, entrei e estou desesperado, não fiz isso. E assim, as autoridades têm entendido, as autoridades também estão alertas com esses golpes, com esses crimes, e os colegas, a própria autoridade concede a liberdade ali, mediante representação de todo o quadro da OAB lá, junto com aquele flagrado. Doutor, já que estamos falando dessa questão do sistema carcerário, vocês já estiveram em reunião com a AGPEM para falar sobre os parlatórios, Sim. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse o que é o parlatório e qual que é a importância dessa reunião que vocês tiveram com a AGPEM para a advocacia. Silvia, então, o parlatório é o local de atendimento do advogado. É onde você está frente a frente com o seu cliente. É uma sala extremamente segura, É um local ali, a casa do advogado, que ele está coberto pelo sigilo profissional. É onde ele vai atender aquele cliente, vai ouvir muitas vezes uma confissão que até então ninguém, nem juiz, nem promotor, nem delegado ouviu, e ele confia em você de estar ali frente a frente, confessando muitas vezes fato, falando a verdade. Então, é o local de maior guarda do advogado criminalista.
que é onde você está reservado com o seu cliente, atendendo e ouvindo ele ali que ele está recluso naquele estabelecimento penal. E a nossa reunião com a AGPEM foi de grande importância, e junto com a Caixa de Assistência, na pessoa do diretor Marco Aurélio e do nosso secretário-geral Luiz René, que é advogado criminalista, nós vislumbramos que muitos parlatórios desses estavam, como vou dizer, estavam inacessíveis ao advogado. Estruturas acabadas, sem ar-condicionado, sem iluminação, cadeiras totalmente quebradas. Aquilo não deixa o advogado atuar da melhor maneira possível, porque você atuando num local sem conforto, sem dignidade, isso avilta a advocacia. Então, a nossa reunião com o intuito de beneficiar toda a classe é de dar maior conforto e dignidade ao colega criminalista para que ele possa atender da melhor maneira possível, com conforto, com dignidade e com honradez o seu cliente. Doutor, a comissão, juntamente com o LITEC, lançou um questionário que vocês vão lançar isso para os colegas criminalistas. Qual que é o objetivo desse questionário? Então, foi uma parceria muito louvável com o Laboratório de Inovação e Tecnologia da OAB, na presença da doutora Daiane Lupler, a qual eu agradeço pela propositura. E isso é de grande importância porque nós vamos nortear. Ali estão questionários, perguntas do dia a dia do advogado criminalista. O que ele sofre na advocacia? O que ele tem como anseio na sua advocacia? São questionários que, a partir dali, respondendo os colegas, é um projeto que nós lançamos essa semana, poderá nortear assertivamente as nossas necessidades, as maiores necessidades, para juntamente com a OAB a gente colocar em prática o projeto que mais anseia a advocacia criminal. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Passou rápido, né? Isso. E parabéns pelo trabalho exercido aí à frente da comissão. Eu agradeço, Silvia, a oportunidade de estar aqui debatendo assuntos de grande importância e relevância a toda a sociedade. Meu muito obrigado. Imagina, seja muito bem-vindo sempre. Tá. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco iremos conversar com a presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, a doutora Camila Marques. Nós voltamos já já. O programa OAB em Debate está de volta e agora eu recebo aqui no estúdio a doutora Camila Marques, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB-MS. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui no OAB em Debate hoje com vocês. Doutora, final do ano chegou, na verdade, com vários sentimentos, né, de ano finalizado, férias chegando, mas também aquele tão esperado dezembro com o 13º, que muitas vezes vem desafogar, né, todas as finanças que a gente tem durante esse período e sobrar um dinheirinho também para 2023. Eu queria que a senhora explicasse para a gente quem tem direito a essa gratificação. Então, o 13º salário, ele é pago a todo funcionário seletista, né, aquele que é registrado com carteira assinada, aos servidores públicos também, né? Durante o ano ele é pago a primeira parcela e até o dia 20 de dezembro é paga a segunda parcela. Costuma-se parcelar, mas ele deve ser pago até dia 20 de dezembro o total dele. Quem parcela paga uma até o dia 30 de dezembro e dia 20 de dezembro o restante. Então, isso que eu ia perguntar, essas regras, muitas empresas já anteciparam esse pagamento para novembro, outras vão deixar para dezembro, pode deixar todo o total para dezembro, doutora, como que funciona isso? Pode, é possível deixar o total para dezembro, é possível também que o empregado peça ao empregador a antecipação de 50% antes, né, de novembro, porque tem empresas, a regra do mercado geralmente é pagar uma parte em novembro e outra parte em dezembro, até para não sobrecarregar muito a folha de pagamento da empresa, né, do empregador.
eles acabam parcelando. O empregado, às vezes, diante de uma necessidade, ele pode pedir para antecipar desde fevereiro. A partir de fevereiro, ele já pode pedir uma parte do pagamento. O empregador não é obrigado a concordar. Mas também pode ser feito o pagamento em uma única parcela em dezembro. Então, quem tem direito são os trabalhadores seletistas, funcionários públicos em geral, Uhum. contratados também, em geral aqueles que são contratados no serviço público, por exemplo, sem o regime de concurso ou sem o regime de CLT, convocados. E doutora, como que é feito esse cálculo? O cálculo é feito utilizando a última remuneração do trabalhador. Então, com base na última remuneração, se ele recebe hora extra, alguns adicionais como insalubridade, periculosidade, todos esses adicionais são considerados para o cálculo do 13º salário. Se o pagamento foi feito parcelado e durante o período de pagamento, vamos supor numa situação em que o trabalhador não recebeu em novembro, mas recebeu lá em junho. Nós tivemos a antecipação do 13º, por exemplo, para o pessoal que é aposentado do INSS. Né? Mas vamos supor que teve alguma outra situação de trabalhador que recebeu em junho e nesse meio tempo teve um aumento de salário, não vai ser considerado o salário de junho, vai ser considerado o salário agora de novembro, para fazer o pagamento de dezembro. Então sempre vai ser com base na última remuneração que ele teve e os acréscimos que tem dessa remuneração. Se ele é comissionado, se ele recebe comissão, que aí varia o salário, tem uma variação salarial, aí é feita uma média dessas comissões para fazer o cálculo do 13º salário. Ele recebe proporcional aos meses que ele trabalhou? Sim. Se ele não trabalhou por um ano inteiro, né, se ele não vem trabalhando na empresa desde dezembro do ano passado, o pagamento e o cálculo vai ser proporcional. Então, se ele entrou na empresa em junho, vai ser considerado o cálculo dos meses de junho até dezembro, por exemplo, para ele receber o pagamento agora nesse mês. E doutora, quem não recebeu esse pagamento por algum motivo, né? Qual que é o direito desse trabalhador de requerer? Na eventualidade do empregador não pagar ou pagar com atraso, né, que infelizmente acontece, ainda mais na situação que a gente ainda vem passando por uma crise econômica, o que o empregado pode fazer é buscar um advogado e pleitear numa ação trabalhista ou até, embora a gente esteja falando no OAB, né, buscar até a termação do TRT. Se for só essa situação, dá para buscar o próprio TRT no setor de termação e eles vão entrar em contato com a empresa. Porém, o ideal é buscar um advogado, que o advogado vai olhar toda a situação, verificar se tem algum outro direito lesado para verificar a viabilidade de uma ação. Doutor, estamos falando aqui de 13º salário, mas também em final de ano é o momento em que as empresas procuram muitas pessoas para trabalhar em trabalhos temporários. É importante que as pessoas também se atentem aos seus direitos em relação a isso. Precisa trabalhar, sim, mas desde que respeitem também, né, o direito do trabalhador. Como é que funciona o trabalho temporário, doutora? Exatamente. Nessa época do ano, com o aumento da demanda de festas, eventos, comércio, né, que ainda bem que este ano está mais aquecido, muitos trabalhadores acabam aceitando emprego na informalidade pelo temporário, né? E o correto do contrato temporário é o contrato registrado, né, na CLT, na carteira de trabalho, como diz o pessoal, tudo certinho, tudo bonitinho, né? E com as formalidades devidas, né? E, infelizmente, nem todos se atentam para isso. Na necessidade do emprego, acabam aceitando o que é oferecido. O contrato temporário ele tem regras específicas. Para que a pessoa seja contratada como temporário, tem que ser intermediado por uma empresa que é especializada, né, na intermediação de mão de obra de contrato temporário. Então, não basta que uma empresa, um comércio, por exemplo, que tenha uma demanda maior de vendas, chegue e fale assim, olha, eu vou contratar a Silvia para trabalhar como temporária para mim. Ela tem que procurar essa empresa intermediadora que vai selecionar os profissionais e você vai contratar através dela. Senão, o contrato perde a validade e deixa de ser temporário para ser um contrato indeterminado, com outras regras. Doutora, existe um tempo para esse contrato temporário? Sim, o prazo máximo dele é de 180 dias. Aliás,
Com a reforma trabalhista, nós temos uma novidade, que é a prorrogação dele por mais 90 dias. Anteriormente, ele era só de até 180 dias. A gente fala muito do contrato temporário, lembra da questão do aumento do comércio, do pessoal de festas e eventos, mas ele é muito utilizado do pessoal de safra também, né? Então, por isso que ele pode ter uma duração maior. E aí, com a reforma, veio a possibilidade de prorrogar ele por mais 90 dias. Doutora, o contrato temporário, ele tem algum requisito específico? Sim. Para você contratar o trabalhador temporário, para utilizar o contrato temporário, ele só pode ser utilizado quando há necessidade de demanda transitória, de substituição de pessoal. Por exemplo, quando algum empregado é afastado pelo INSS, ou tem uma férias de algum funcionário para ser coberta, ou quando tem uma licença maternidade para ser coberta, por exemplo, ou quando existe um acréscimo de demanda de serviço, né, que é o que acontece nessa época de final de ano, é justamente o acréscimo. As empresas precisam de mais funcionários para cobrir a necessidade de demanda de mercado. É só nessas situações. Se for contratar um funcionário temporário para cobrir uma vaga que já existia na empresa para uma demanda normal da empresa, aí também não é válido o contrato temporário e ele passa a ser um contrato indeterminado. Doutora, vamos falar agora um pouco mais sobre as ações da Comissão da Advocacia Trabalhista, né? Que vem trabalhando aí, né, dioturnamente, como diz o nosso presidente Bito. Eu queria que você falasse para a gente como é a composição da sua diretoria e quais são as principais ações, né, que a comissão desenvolveu ao longo desse ano. Estamos na diretoria, eu e o Dr. Victor Banguin, e durante o ano nós temos trabalhando junto ao tribunal, buscando melhorias para a advocacia sul-mato-grossense da área trabalhista. Fizemos um simpósio no começo do ano sobre os reflexos da pandemia nas relações de trabalho, um simpósio muito proveitoso, né? Teve um público bom. Tivemos como palestrante o desembargador Dr. André, presidente do tribunal, a doutora Simone Rezende, que é procuradora do trabalho, e o Dr. José Carlos Manhambusco, advogado já conhecidíssimo aqui no estado. E agora nós fechamos um ano com um curso de PJ ECALC ministrado pelo juiz Marco Antônio de Freitas, muito proveitoso, que trouxe benefícios para os colegas advogados que estavam tendo dificuldade de utilizar o sistema do PJ ECALC e vinham sentindo essa necessidade de atualização, de utilização. E durante o ano tivemos vários debates proveitosos, cursos também, palestras. Doutora, quais são aí as expectativas para 2023? 2023, com a Comissão da Advocacia Trabalhista, pretendemos fazer um Congresso Nacional do Direito do Trabalho, se tudo der certo. Pretendemos também trazer mais cursos, mais palestras, né? E continuar com esse relacionamento aberto que nós temos com o tribunal, buscando sempre levar as demandas da advocacia trabalhista da melhor forma possível, num relacionamento tranquilo, mas se precisar também, a gente vai para o confronto e para o embate. Por enquanto não foi necessário, né? E sempre buscando o que for melhor para toda a classe. Doutora, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vinda sempre aqui. Eu que agradeço, Silvia, conte sempre conosco e se precisar de alguma coisa, estamos à disposição lá na comissão. Venham fazer parte da Comissão da Advocacia Trabalhista, estamos de portas abertas para vocês. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Hoje nós conversamos com os presidentes das comissões da Advocacia Trabalhista e Criminal. E eles trouxeram um panorama das ações realizadas ao longo desse ano de 2022. O programa OAB em Debate fica por aqui. Para mais informações sobre as ações da OAB, acesse o nosso site oabms.org.br. Até breve!